Olá, eu sou a doutora Alessandra Haddad, cirurgiã plástica de São Paulo, cofundadora do BetaMed. Sou PhD pela Escola Paulista de Medicina, onde eu sou professora, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Coordeno a pós-graduação do Einstein e sou consultora médica internacional para empresas e para ensino médico. Estou vindo aqui para compartilhar com você um grande pilar do meu sucesso no dia a dia da clínica privada, que são os 5 diagnósticos que todo médico precisa ter. Olha, mesmo você já sabendo, já tendo experiência, o que nós vamos entregar aqui é parte da nossa jornada. Você não vai encontrar em nenhum livro, em nenhuma biblioteca, porque é um compilado de pessoas muito experientes entregando o seu dia a dia. Então, esse é o seu primeiro passo, a nova medicina de alta performance que eu te convido a entrar. Vamos então passar pelos 5 diagnósticos que são o meu segredo do sucesso. O primeiro diagnóstico, que é muito importante, é a queixa do paciente. O que ele traz, como ele se vê. Atrás dessa queixa vem um desejo. Mas normalmente o paciente só consegue expressar esse desejo em termos do procedimento que ele espera do médico. Eu quero colocar o bigode chinês, eu quero aumentar meu lábio, eu tô com cara de cansado, enfim, o paciente vê no rosto dele a consequência, mas ele não vê a causa. O que está causando isso é parte da missão de um bom médico. Então vem o segundo diagnóstico, que é o nosso assessment estático, como eu estou vendo aquele meu paciente que se apresenta na minha frente. Então depois que eu escutei essa queixa dele, eu vou continuar conversando e tendo uma interação com ele, que pressupõe muitas perguntas e respostas, e sobretudo nessa interação eu vou ter um acesso visual desse meu paciente, para que eu responda como eu o vejo. E é lógico que isso vai determinar uma anamnese muito bem feita, que é como tudo começa, na verdade, né, na medicina, mas a partir disso eu obedeço uma sequência na minha cabeça de passos que me permitem um bom diagnóstico. Então, o que eu vejo nesse paciente, eu sistematizo em alguns passos que já vão formando o meu racional. A primeira impressão é muito importante, que eu vejo tristeza, cansaço, raiva. O que está me causando essa primeira impressão? É o olhar, é a boca, é a glabela? O que está me causando? Então, essa é a primeira parte do meu assessment. A segunda, e muito importante também, é a questão da qualidade da pele. Ela vai ser fundamental para me dizer se eu posso oferecer, por exemplo, tecnologia para aquele paciente, se ele tem uma pele que aguenta a tecnologia, ou se a pele está sem colágeno, qual a espessura, como é que está essa cobertura, o que eu vou poder colocar embaixo dessa cobertura para melhorar essa qualidade e vai determinar também a escolha de produtos lá na frente. Depois dessa qualidade de pele, nós vamos para uma análise mais qualitativa de proporções e simetrias. E aí nós vamos pensar em chegar muito próximo daquele oval facial, que é um padrão, vamos dizer assim, mundialmente, globalmente aceito como um padrão de simetria, de harmonia de uma face. E esse diagnóstico pressupõe os terços horizontais, que devem estar bem proporcionados, mas também os quintos verticais, que devem ser simétricos em relação ao centro e bem proporcionados. Além de olhar esse paciente de frente, nós vamos virar esse paciente de perfil hoje. Para mim, a avaliação de perfil, ela chega a ser até mais importante e mais impactante e me entregar mais dados do que a avaliação de frente. E eu vou virar esse paciente no perfil, onde eu vou fazer todas aquelas mensurações de ângulos, de linhas, e isso também é muito funcional. Nós podemos falar uma aula inteira só sobre ângulos, linhas, proporções e sinergias em simetria. Mas
é importante nesse momento entender se essa face do paciente no perfil é côncava, retilínea ou convexa, porque também alguns tratamentos vão ser melhores para cada um desses perfis ou podem ser até piores, piorar esses perfis. Isso visto, nós vamos olhar a forma do rosto e o contorno facial, principalmente do terço inferior. Essa análise de formato do rosto, ela acaba sendo muito importante logo na saída, porque o padrão de envelhecimento de cada um desses rostos vai ser diferente. Então é importante que a gente comece sabendo de onde nós saímos e aonde nós vamos chegar. Além desse formato facial, ele dá também os eixos faciais e a proporção para que a gente possa saber em que eixo é fundamental, por exemplo, agir em cada formato facial desses, para que no final de tudo a gente tenha uma face mais harmônica em termos de distribuição desses eixos horizontais em relação ao plano vertical. Outra coisa tão importante é que depois que a gente fez esse macro, né, olhou a pele, as simetrias, nós vamos olhar para o micro. Então eu vou olhar estruturas individuais daquele meu paciente. Qual é o ponto forte que esse rosto me traz? Esse ponto forte eu vou procurar evidenciar. E qual é o ponto mais fraco que esse rosto tem? Esse ponto fraco é o dominante negativo desse rosto. Então, eu vou ter que esconder ou disfarçar. Como estão os pontos promontórios desse meu paciente? Eles estão bem posicionados? Eles estão mal posicionados? Eles estão evidentes? Eles estão simétricos? Isso, gente, isso se chama individualização. É quando eu olho o paciente no seu micro, nos seus dominantes. Depois que eu individualizei essas estruturas, eu ainda não estou contente. Eu vou para o último pilar, que é a avaliação dinâmica. Porque é importante eu ver essa musculatura, como esse paciente se comporta na medida que ele sorri, que ele fala, que ele pisca. Então faz parte de eu fechar todo esse meu ciclo de diagnóstico estrutural e funcional a avaliação dinâmica. Então esse foi só o segundo diagnóstico, que foi o meu diagnóstico médico. Mas eu ainda não estou feliz para poder estar bem certa e segura na entrega do meu tratamento. Então vem o meu terceiro diagnóstico, que é a parte emocional desse paciente. Gente, eu diria que é quase que um visagismo. É sobre você ver o que esse paciente deseja expressar emocionalmente com aquele tratamento. Então, doutora, eu quero ficar mais sensual. Doutora, eu quero ficar mais jovem, eu quero ficar mais empoderada. E eu tenho que dimensionar o que esse paciente está me pedindo emocionalmente. O que eu vou entregar, que diferença emocional o meu tratamento vai fazer. E para isso eu preciso entender a linguagem emocional da imagem. E eu tenho que dimensionar a autoestima do meu paciente. Se ela está baixa, não é bom. Ela é bom que seja adequada, porque alta demais também não é conveniente. E para isso eu vou ter que usar um set de ferramentas que são os skills, que são as ferramentas da inteligência visual. E isso, olha, é assunto de pelo menos mais 2 ou 3 aulas, como usar essas ferramentas da inteligência visual para poder ajudar nesse diagnóstico emocional do seu paciente, criando assim uma identidade visual que esteja em sincronia com o senso de identidade que o próprio paciente quer expressar. Por exemplo, eu não estou olhando nada, mas se eu ver esses lábios, cada um desses lábios me leva a uma personalidade de paciente. Eu posso ver que a segunda paciente, por exemplo, tem um lábio mais sensual. E aqui, a penúltima paciente, um lábio mais fininho. Eu olho esse lábio, não dá a impressão que eu estou diante de uma pessoa que é tímida? Apenas com um recorte do rosto. Então, a emoção é o que está me dando esses lábios, e é a parte do visagismo no diagnóstico. Se eu pego um paciente, por exemplo, que tem um rosto quadrado, e eu arredondo, que me dá masculinidade, me dá poder, me dá força, e eu arredondo esse rosto, eu dou um ar mais pueril, mais feminino, mais
menos masculino para essa face. Isso é a adaptação emocional do visagismo no nosso diagnóstico. O quarto é o psicológico. No mundo de transição, transformação, aonde tantas doenças mentais estão aflorando, é importante que a gente aborde essas doenças durante o nosso diagnóstico. É ortorexia, é bulimia, é anorexia. Esse paciente, como ele está em relação à sua dismorfia? Uma coisa é certa, e eu digo para vocês, paciente deprimido não dá bom resultado. Isso é fato. Então faça esse diagnóstico. E o quinto, mas não menos importante, é o status financeiro do seu paciente. Sim, é da sua obrigação fazer esse diagnóstico. Você tem que tentar entender isso de maneiras diretas ou indiretas, porque isso vai te ajudar na estratégia do que eu posso oferecer para o meu paciente. Eu devo propor algo, por exemplo, mais em conta, como um enxerto de gordura, ou posso propor tratamentos mais sofisticados, múltiplos tratamentos combinados, mais caros, que também vão funcionar? Tudo pode, tudo vale, mas o paciente só vai fazer aquilo que ele puder. Então, o diagnóstico e o tratamento só vão ser executados se eu conseguir oferecer aquilo que ele pode. E se você tem dúvida de como gerenciar esse status financeiro do seu paciente, como oferecer isso, espera até ver a aula da doutora Cíntia, que vem logo depois, ali na frente da minha. Enfim, esses 5 diagnósticos, eles juntam as pecinhas do seu quebra-cabeça. Eles acertam as ponteiras para que você vá além do superficial. Apesar de estar diagnosticando por fora, você veja esse paciente internamente e assim acerte a mira, acerte o alvo para oferecer um tratamento ideal e de sucesso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Em breve, novos conteúdos muito mais impressionantes e impactantes para que a sua carreira decole e seja promissora e feliz como a minha é.